Olha essa, gente. A Sabesp conseguiu o aval de seus credores e debenturistas para seguir adiante com a privatização sem a necessidade de quitar seus débitos imediatamente. Essa dívida, que alcança os 22 bilhões de reais, envolve compromissos com bancos nacionais e organismos internacionais. Especificamente, os debenturistas, que detêm 10 bilhões dessa dívida, concordaram com uma taxa fixa de 0,1% sobre o valor. Esse acordo é um componente-chave do plano de privatização impulsionado pelo governo de São Paulo, preparando a empresa para uma mudança de controle. Segundo André Salcedo, que é diretor-presidente da Sabesp, o sucesso dessa negociação reflete um planejamento sólido e uma comunicação eficaz com investidores e partes interessadas. Eu quero saber a sua avaliação, ô Zagarino, porque parece que é uma mensagem transmitida. Inclusive, os credores da Sabesp concordam com a privatização, ou seja, eles estão enxergando que com a privatização terão mais chances de terem as suas dívidas satisfeitas. Sérgio Zagarino. Esse é um cenário, Cobá, que todo mundo ganha. Ganha o consumidor, a população brasileira, ganha o credor. A privatização, ela, como diferente do que diz a esquerda, que fala que vai sucatear ali o saneamento, a entrega de água potável, isso beira um absurdo, beira uma loucura. Na verdade, foi apresentado um plano dentro dessa privatização que justificou ter sido aceito aqui em São Paulo, que vai, na verdade, universalizar o acesso à água potável aqui no nosso estado, que vai universalizar a entrega de saneamento básico. E saneamento básico, para você que nos ouve, se lembrar, é conseguir ali dar dignidade para a pessoa. Nós estamos falando do que é básico, gente. Então, quando existe esse plano de investimento, a iniciativa privada vai investir no setor. A iniciativa privada vai agradar o credor. Porque esses 22 bilhões aqui, do jeito que estava, tu acha que o pessoal ele acreditava que ia receber? Não ia receber, Coba. A privatização vai salvar todo mundo, vai salvar o credor, vai salvar o consumidor, vai salvar a população inteira do estado de São Paulo. E exemplos de privatização, a gente tem. A gente tem. A telefonia. Até engasgou, o Pacheco até engasgou quando eu falei de exemplo de privatização, mas é verdade. A telefonia, hoje em dia, quem é que não tem uma ótima relação com a sua telefonia? Diferente de quando o Pacheco citou lá em 89, naquela época que a gente tinha que ir naquele orelhão. Você lembra, Pacheco, como era? Lembro. E era muito ruim, não é verdade? Era. E hoje em dia a privatização fez com que avançasse muito. Eu gosto de ver a esquerda elogiando a privatização aqui no Brasil. Tem coisa que tem que ser privatizada, tem coisa que não tem que ser privatizada. Você não tem um corte geral para tudo. Eu acho a privatização da Sabesp um absurdo, é um patrimônio de São Paulo, como a privatização da energia elétrica foi um absurdo, e eu vou explicar por quê. Energia elétrica não foi privatizada. Eu vou explicar por quê essa privatização é um absurdo. Porque uma empresa privada, ela tem por missão principal, primeira missão, é dar lucro. Acontece que uma empresa que presta um serviço público para toda a população, ela levar água para um lugar longe, para uma população carente, isso aí não dá lucro, isso aí dá prejuízo. Então, a empresa pública suporta o prejuízo ou equilibra prejuízo e lucro para satisfazer a todos os consumidores. Por um exemplo claro, os Correios. Você tem correio em todas as cidades brasileiras. Você tem uma cidade que tem 3 mil habitantes, tem uma agência do correio. Essa agência do correio dá lucro ou dá prejuízo? É óbvio que ela dá prejuízo, mas o correio mantém ela lá para atender a população. Tanto assim, e muito mais importante, na questão da água. Porque a água tem que chegar, a água limpa, para toda a população. Não chega, então? Não chega porque dá prejuízo fazer chegar. Se nem o Estado consegue atender a toda essa demanda,
que dizer de uma empresa privada que está Então, visando o seu lucro? Vamos olhar fatos, olhar para trás, realidade. Primeiro, só para deixar bem claro, a eletricidade não foi privatizada no Brasil, isso é uma ilusão. Você transformar uma ou outra empresa que preste serviço em uma empresa privada, com todo o controle do Estado, isso não é privatização. Tanto é que para decidir quem vai fornecer energia para cada uma das cidades, isso é decidido lá em Brasília. Os municípios, os prefeitos não têm autonomia sobre isso. Posto isso, vamos falar da Sabesp. Por que ela precisa ser privatizada? Porque ela não faz o que promete, ela não faz o que deve. Todos os dias, as periferias de São Paulo e das cidades grandes, onde a Sabesp atende, ficam sem água durante boa parte da noite e às vezes de dia. Eu moro num bairro central, tenho ficado sem água também durante o dia. Ela diz, palavras oficiais da Sabesp, que ela coleta 94% do esgoto de São Paulo. Preste atenção. Ela diz que coleta 94% do esgoto. E ela diz que ela trata 66% do esgoto de São Paulo. O que faz da Sabesp a maior poluidora do Brasil, uma empresa estatal que não entrega água regularmente como devia, não trata o esgoto como devia. É só a gente olhar os nossos córregos e rios e perceber o que acontece, porque quem coleta 94% do esgoto não podia deixar os nossos rios como estão. Então, do jeito que está, ela não faz o serviço. Ela sendo privatizada, as prefeituras, neste caso, poderão cancelar ou não os contratos com ela e poderão escolher outras empresas. Ou seja, ela vai ter que andar na linha ou ela vai perder os clientes. Isso é concorrência. E a sua avaliação, Rafael Macris? E aí? Eu queria até colocar uma contradição do próprio Pacheco na sua fala, que ele disse que não é interesse da iniciativa privada atender os locais de difícil acesso com relação à água e esgoto, e a Sabesp, por ser uma empresa estatal, o governo tem interesse em fazer isso mesmo que haja prejuízo. Mas o governo não está fazendo. Essa que é a grande verdade. A gente pode puxar um pouco sobre esse tema, o problema que não é só exclusivo do estado de São Paulo. Hoje, no Brasil inteiro, são 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada. Metade da população hoje do Brasil não tem acesso à rede de esgoto. E a pergunta tem que ser simples. O objetivo do governo, de todo o governo, tem que ser prestar o melhor serviço para a população. Tem que ser atender as pessoas da melhor forma. Isso, se for com companhia estatal ou com companhia privada, a população, o pobre que está lá morando da periferia, não quer saber. O pobre quer saber da água tratada chegar na sua casa. Ele quer saber do seu esgoto ser coletado e tratado. Ele não quer viver num esgoto a céu aberto. E se o Estado não está fazendo isso, quem tem que fazer? A iniciativa privada. Como que você pode ser contra um plano de investimento para os próximos anos em que a Sabesp, do jeito que está, investiria 31 bilhões de reais, frente ao investimento da empresa privada que assumirá a Sabesp de 66 bilhões de reais, ou seja, mais do que o dobro. Foi contratado um estudo do Banco Mundial, Pacheco, eu não sei se você sabe, para analisar, antes desse projeto ser enviado à Assembleia Legislativa, se com a privatização a gente conseguiria a universalização do saneamento básico mais rápido aqui no estado de São Paulo. E sabe qual foi o retorno desse estudo contratado no Banco Mundial? Foi que a gente conseguiria ter isso 4 anos antes com uma empresa privada. Como que você pode ser contra um projeto em que um serviço vai ser levado a mais pessoas 4 anos antes do jeito que está? Eu não sei se você sabe, 9 mil pessoas são internadas e mais de 200 morrem por ano por conta de falta de saneamento. Ou seja, se você esperar 4 anos a mais para universalizar, quantas vidas a gente não vai perder? E você está sendo contra isso. É um completo absurdo. É uma conta de mais simples. A gente privatizando a Sabesp, a gente vai conseguir atender as pessoas de forma mais rápida. Então, vamos fazer. Pacheco, eu ia passar para o Zagarino, mas você foi instado a se manifestar. Luiz Fernando Pacheco. Isso é o que o Macris está falando. De onde ele tirou esses estudos? Estudo do Banco Mundial. E daí? Quem falou que o estudo do Banco Mundial está certo? Então, o seu estudo é o certo. Não, o meu estudo não, porque eu não estudei a matéria. Traga outros... Eu estudei para falar aqui. Não, eu não estudei. Eu tive na Assembleia Legislativa quando o projeto estava em discussão. Tinha um monte de sindicalista lá recebendo arroz com linguiça para estar lá. Essa que é a verdade. Não sabiam nem o que estavam fazendo.
fazendo? Para fazer baderna, para manter a mamata dos cargos lá. E é isso que a esquerda quer. É manter cargo. É sempre a mesma coisa. É o que você A pessoa querem. vai lá, não, é mortadela, é linguiça. Eu perguntei. Você foi ganhar o quê lá? Eu perguntei. O que você foi ganhar lá? Por quê? Por quê? Qual é o seu interesse em defender a população? Defender a população, eu quero que o saneamento seja universalizado 4 anos antes. Por quê? Porque você é bonzinho, você é um anjinho, porque você quer. Eu quero ver gente morrer. Ué, se a eu acho que o que você está dizendo, eu acho que o que você está dizendo não corresponde à verdade. Apenas isso. Então vai brigar com o Banco Mundial. Então vai reclamar com o Banco Mundial, não reclama comigo. O Banco Mundial não erra. O Banco Mundial tem interesse. Todo o Banco mundo Mundial tem interesse financia e ganha em cima. Você fala que defende os mais pobres e você está defendendo a morte de pessoas carentes. Eu sou advogado, eu não tenho nada a ver com isso, não tenho nenhum interesse nessa questão. Eu também. Já você não sei. Olha que absurdo que esse cara está falando. Ô, Pacheco. Não precisa ir ao Banco Mundial. Eu trouxe dados oficiais da Sabesp. Claro, da Sabesp. A Sabesp que quer ser privatizada. Ela declara... Sabesp é um órgão do governo. Não, isso não é de hoje. Governo. Isso não é de hoje. Não é de hoje isso. O São Paulo é governada pelo mesmo grupo há 40 anos. Não. Não é de hoje isso. Claro que não é de hoje. Faz muitos anos. Faz 40. A Sabesp diz oficialmente, só que por palavras indiretas, que ela é a maior poluidora do Brasil. E ela não fornece água para todos os bairros de forma alguma, todos os dias. Não oferece mesmo. Não mesmo. E é a maior poluidora. E daí? Quem diz que a privatização é a solução? Quando você fala que é a solução para só tudo. o Estado quer chegar nos rincões, eu pergunto, quem leva o refrigerante para os rincões do Brasil? Em qual bairro de qualquer lugar do Brasil falta um pacotinho de feijão? É o Estado que leva? Ou será que nós devemos estatizar os supermercados para que chegue lá uma latinha de massa isso não é uma conversa séria. Ou coisa assim? Isso não é conversa séria. Então dizer que a iniciativa privada não faz chegar remédios e alimentos em todos os cantos do país... As empresas privadas, elas visam prejuízo. É isso aí. Pacheco, vamos pontuar aqui. Dá para fazer isso com lucro e bom preço. Não, Paulo Zaga que não falou ainda. Eu acho que a gente pode facilitar aqui a compreensão de novo da nossa audiência. O Pacheco, ele defendeu que ganhar dinheiro é errado. Não, eu? Você acabou de falar. Eu não falei que ganhar dinheiro é errado, ao contrário. Ao contrário. Tanto que eu defendi aqui a baixa dos juros, porque o Brasil vai ganhar mais dinheiro baixando os juros. Me permita refutar os teus pontos. Você disse que a iniciativa privada jamais poderia prestar um bom serviço, pois ela visa lucro. Foi isso que você me falou? Você confere? Sim. Ok. Então, não é que ela não poderia prestar um bom serviço. Calma. Ela não presta serviço aonde ela não vai ter lucro. Certo. Só que você concorda que isso vai estar previsto no modelo de privatização? Isso quer dizer o quê? Que quem quiser ganhar dinheiro prestando esse serviço público, independente se vai ser iniciativa privada ou não, acho que o Macris ou o Diogo pontuou, a população não quer saber se vai ser o público ou o privado, a população quer água. Porque, de fato, hoje muitos bairros não têm água, muitas cidades têm essa dificuldade, é ainda uma das maiores poluidoras, então não importa para a população. Agora, a questão do lucro ou não, qual o problema de uma empresa ganhar lucro desde que ela preste um bom serviço? Então, calma, vou continuar refutando as suas ideias. Isso por quê? Quando a empresa ela vai participar, ela tem opção, ninguém botou uma faca nela e falou participa. Participa quem quer. Sabe qual é o nome disso? Livre mercado, Pacheco. Coisa que a esquerda não sabe o que é. E quando existe o livre mercado, ela sinaliza, eu tenho interesse em participar, inclusive eu quero investir, que foi o que aconteceu. Ninguém está forçando uma privatização. Não veio a forceps pelo governo. Quem ficou 7 dias sem luz em São Paulo por conta dessa empresa privada que presta serviço aqui em São Paulo, sabe do que eu estou falando. Quem diz que a eletrificação de São Paulo é privada está mentindo. Mas, não é? Diogo, não. Pertence ao governo do Estado. Quem escolhe a empresa que presta serviços de eletricidade em São Paulo é o governo federal. E a empresa é pública. A empresa é pública. A prefeitura decidir. A empresa é pública. Coloca uma concessionária de mãos atadas. A empresa é pública. Mas não adianta você colocar uma empresa privada que não sofra concorrência e que esteja sob o comando de Brasília. Mas não houve concorrência sobre a distribuição. Não, claro que não. Claro que houve concorrência, é óbvio que houve concorrência. Eu vou deixar claro, peraí, todo mundo. É só a diferença do que é privatização para o que é concessão. A ideia da Sabesp seria uma privatização. A Enel, em São Paulo, ou qualquer outra empresa que presta serviço de energia em qualquer lugar do Brasil, são concessionárias que participam de uma concorrência e são escolhidas pelo preço ou pelo serviço, enfim, Brasil afora.
diferença mas de que são privatização empresas e privadas concessão. da mesma maneira. Não Vem é a me mesma chamar maneira. aqui de mentiroso. Não é a mesma maneira. Não, vem me chamar de mentiroso, não. Diogo, você Não é, tá caindo. não é. Você tá caindo. Fala lá, Zagari. O Diogo, você tá caindo no que ele quer. Ele tá fugindo do assunto da Sabesp. De novo, não adianta querer atacar o que a Enel fez. Ela cometeu É igual, mesma coisa. Pacheco, ela cometeu um erro. Que judicializem, que busquem reparação. Existe o poder judiciário para isso. O fato é que ela entrega um bom serviço. Enquanto a Sabesp, ela entrega um serviço ruim. Você mesmo confirmou. Claro Você que disse ela entrega um polui. serviço ruim. Você disse que Entrega. ela não entrega a universalização da água e do saneamento básico. Então, por que eventualmente uma outra empresa que o faça, você vai ficar descontente com isso? Porque não vai ter o controle do Estado? A gente vai Qual a privatizar só a necessidade? empresa boa, a qual empresa pública é boa, aí você pega e joga ela para iniciativa privada. A empresa não é pública boa. é ruim, aí você privatiza. Não, Sabesp você não é tem que boa. melhorar a empresa pública que é ruim, como no caso da Sabesp. Sabe o que eles estão fazendo? Estão sucateando ainda mais Pacheco. a Sabesp para chegar num preço no leilão que seja baixo. Pacheco, me Mas perdoa, aí- mas você não aí por respondeu quê? a minha pergunta. Não, Coba, desculpa, mas Vai o lá. Pacheco não respondeu a minha pergunta. A minha pergunta foi: qual o problema de uma empresa privada prestar um serviço que entregue a universalização de água e saneamento básico no Brasil? Qual o problema disso? Nenhum Então, por problema. que você Só que ela não vai fazer isso. Só. Ponto. Ela Não tá, fará. Ela está colocando bilhões de reais, ela está entregando um plano dizendo o formato que ela vai fazer isso, ela está demonstrando por que a antiga, que a estatal, não fez, e você, na tua cabeça, na tua ideia, está dizendo para nossa audiência que não vai dar certo. Não vai dar e que certo. o projeto... Não vai dar certo. E que o estudo processo apresentado- é espúrio. Vamos lá. Eu quero O Banco Mundial tem interesses econômicos nisso. Eu quero saber o seguinte, meus amigos. Será que uma Sabesp privatizada e, portanto, visando o lucro, como está dizendo aqui meu amigo Luiz Fernando Pacheco, não vai olhar melhor para alguns desperdícios que acontecem hoje com a Sabesp? Lógico. Você sabe um número que me chama muito a atenção da Sabesp de hoje? Vazamento. Você sabe o tanto de água que perde? Vazamento. Mas você sabe o tanto? 40%. É um absurdo. 40%. É um absurdo. Eu fico imaginando você, que tem um mercadinho, você que é empreendedor, você que olha aí se a luz está acesa quando não precisa estar acesa, você que olha aí um desperdício de qualquer coisa no seu negócio. Se fosse você, o administrador de uma empresa chamada Sabesp, olhando lá para um desperdício de 40% de vazamento, será que você não ia olhar para isso com um pouco mais de cuidado e falar: vamos parar de gastar 40% jogando no lixo, porque isso aqui pode ser vendido e virar lucro, e isso pode, inclusive, reduzir os nossos custos e diminuir a taxa de água, e isso pode ser água que, em vez de vai para o ralo, pode chegar onde não chega água. Será que uma empresa Sabesp, como uma empresa privada, não taparia melhor os buracos e não entregaria um serviço mais efetivo? Quem é que quer falar aqui? E Vai tem lá. mais, e tem mais ainda. São 40% mesmo. E é incrível a gente ver pessoas, anotem aí, Jardim Novo Pantanal, olhando para a represa Billings. Esse bairro passou mais de um mês com falta de água, quase a semana inteira, porque a Sabesp supunha que havia gatos lá. Então ela cortava a água e ficava pesquisando, furando o chão, e a população que se danasse. Agora, esses 40%, além de tudo, eles dão um certo lucro para a Sabesp. O que ela faz? Quando ela interrompe o fornecimento de água, junta-se ar no cano. Quando ela volta com o fornecimento de água, a água empurra o ar que está pelo cano, que faz girar aquela borboletazinha que tem no cano, e você paga pela entrada de ar pelo cano da sua caixa d'água, e a Sabesp está burlando as pessoas. Além de tudo, não é uma empresa devidamente honesta, e falo aqui e assumo o que eu estou dizendo. E a notícia que chega há pouco aqui pelo meu WhatsApp: o Livres, movimento Livres, foi admitido como um amicus curiae na ação que o PSOL move para tentar barrar a privatização da Sabesp. A atuação do Livres será contra os argumentos do PSOL, e na visão do Livres, esse amicus curiae e amigo da corte que foi admitido no processo, a ideia do PSOL judicializar a questão é naturalmente levar para o tapetão, que já foi decidido no ambiente adequado. O judiciário é tapetão, Kobayashi? No legislativo. Então, o judiciário na visão, é tapetão? na visão, O advogado fala isso? A minha função aqui é de relatar, eu não estou dando opinião, eu estou relatando Falando um que é fato. tapetão. Não, dentro de um Exato. cenário, dentro de um Só cenário um minutinho político, que eu preciso esclarecer. Eu estou relatando um fato que me chega agora, e esta palavra é utilizada pelo Movimento Livres, que foi
admitido como amicus curiae, é o que dizem os que agora participarão desse processo judicial, meus amigos. Ou seja, justiça decidindo. Você acha bom isso, ô Pacheco? Judicialização da política? Olha, não tem muito, não? Tudo que é votado no legislativo vira uma ação de um partido que não conseguiu votos suficientes. Vai lá, discute, perde o voto, judicializa. Vai lá, discute, perde o voto, judicializa. Não é dar uma hipertrofia ao Poder Judiciário por alguém justamente do Poder Legislativo? Não são esses os partidos que diminuem o tamanho do Poder Legislativo quando tudo que se vota no Legislativo leva para uma decisão judicial? Você vê como? Também como advogado, Luiz Fernando Pacheco. Também como advogado, Nelson Kobayashi. Quero aqui dizer que o Nelson Kobayashi é um grande advogado, um jovem e grande advogado. Inclusive, trabalha comigo lá na Ordem dos Advogados do Brasil. Somos parceiros. Somos parceiros, exerce uma função lá junto comigo, que eu considero de extrema relevância. Então, nenhuma ofensa aqui ao Nelson, um querido amigo e um advogado de grande competência. Muito obrigado. O que eu quero dizer é o seguinte, se um advogado se debruça sobre uma questão decidida pelo executivo ou pelo legislativo e ele vê que essa questão fere leis, é natural que o advogado proponha ao seu cliente, ao seu constituinte, judicializar isso. Aventuras no Poder Judiciário existem muitas, né? O aventureiro no Poder Judiciário paga o preço dessa aventura, porque tem custas, tem sucumbência, tem uma série de coisas. Então não é que o cara vai lá, judicializa e pronto, porque aqui não, ele tem que ter algum embasamento mínimo se ele não quiser rasgar dinheiro. Tem custas, paga com dinheiro público. Eu acho importante que esse movimento que você mencionou aí... Livres. Nosso querido Mano Ferreira. Tenha sido admitido como amicus curiae. Por quê? Porque assim você estabelece uma dialeticidade dentro do processo, né? De um lado tem o pessoal questionando o processo, do lado tem um movimento legítimo falando, não, o processo está certo. Isso leva, já que a questão está judicializada, que o Poder Judiciário possa ter uma decisão mais embasada. Possa, inclusive, decidir, olha, o Judiciário não tem nada a ver com isso.